módulo 1 do curso básico de saúde do trabalhador, que trata dos antecedentes históricos e conceituais da saúde do trabalhador. Antes de começar a discutir esse módulo, deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Lira, tá aí esse nome enorme, mas sou mais conhecido por Paulo Lira. Sou mestre em saúde pública, estou cursando o doutorado em saúde pública também pelo Instituto Ageu Magalhães, que é a Fiocruz aqui de Pernambuco, e sou técnico do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador aqui de Pernambuco, o Sereste PE. Então, vamos conversar um pouco sobre esses antecedentes históricos. Vamos passar para o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente vai ver nossos objetivos de aprendizagem nessa mini aula. Então, os objetivos de aprendizagem serão 3. O primeiro vai ser reconhecer quais são os antecedentes históricos da saúde do trabalhador. Em seguida, a gente vai passar para a caracterização dos campos da medicina do trabalho, da saúde ocupacional e da saúde do trabalhador. E, por fim, a gente vai iniciar o conhecimento do processo de construção e institucionalização da saúde do trabalhador no nosso país. Então, veja, eu queria, antes que vocês começassem, ou que eu propriamente falasse, colocasse um segundinho em pausa aí no seu vídeo e tentasse conceituar 2 coisas. Primeiro, o que é trabalho? Tente escrever da forma que vier na sua cabeça, como é que você caracteriza o trabalho. E, em segundo, o que é que o trabalho pode te adoecer ou pode te proteger. Tente fazer no seu bloco de notas, no seu caderno, no próprio computador, essas questões e vamos conversar um pouco sobre elas. Então, é importante a gente compreender que essa relação trabalho e saúde, ela permeia todas as formas históricas de construção da sociedade. Então, ao longo do tempo, o trabalho sempre esteve relacionado com a saúde, porque o trabalho ele é uma característica que é essencial aos seres humanos. A própria formação do ser humano depende dessa categoria trabalho, porque ela é uma categoria que necessita de uma construção consciente, ou seja, a gente constrói antes na nossa cabeça e depois a gente gera em uma ação. Isso, de forma muito complexa, vai se dar na forma social hoje, nos múltiplos trabalhos que a gente tem hoje. Então, perceba que essa conversa não é conversa para boi dormir, como diz aqui. Ela é uma conversa que chega no nosso dia a dia. Pense nas relações de trabalho que você está imerso no seu dia. O que é que pode ser processos nocivos ou situações negativas no seu dia a dia do trabalho? Ali tem um quadrinho com vários desses. Veja se você se identifica em algum. Contratos precários, excesso de demandas, carga horária de trabalho aumentada, banco de horas, assédio moral sexual, a renda por produtividade. Todos esses fatores podem ser nocivos e linkam essa relação entre o trabalho e a saúde, ou a falta da saúde, né? Ou a gente está adoecendo ou desgastando mais. É importante também a gente ter essa noção que o trabalho ele passa a ser, a partir dessa compreensão, ele é determinado socialmente. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a forma de constituição da sociedade ela é determinante para a compreensão dos processos de adoecer e morrer das populações, nessas populações inclusas os trabalhadores. Ah, professor, então você só está falando que a macroestrutura, por exemplo, o capitalismo é que é determinante para todo o adoecimento da população. Veja, essa relação é importante de ser colocada, mas é uma relação que a gente pode dizer relação dialética, uma relação articulada entre processos individuais que estão relacionados a aspectos do próprio indivíduo com aspectos mais amplos, aspectos coletivos, de grupos de trabalhadores ou de classes de trabalhadores. Vamos dar exemplo, como aqueles trabalhadores acessam à educação, o saneamento, a saúde pública, tudo isso vai determinar a forma diferente de vida, das condições de vida, de trabalho, de existência e de saúde deles. Da mesma forma, a quantidade de dinheiro que você recebe no seu salário, quanto você gasta, quanto tempo você tem para descansar, o que você faz no seu tempo livre, vai ser determinante. Então, perceba que isso não se estabelece numa relação de 2 polos distintos.
São coisas diferentes, mas articuladas. Elas sempre vão estar juntas. A gente não pode olhar sobre o viés de dois polos separados, distantes um do outro. A determinação social da saúde está justamente na compreensão desse processo mais amplo e articulado. A gente parte, então, a gente já consegue contextualizar minimamente a categoria trabalho e parte para compreender como a saúde dos trabalhadores teve influenciada nos processos de constituição aqui. Por recorte de tempo, a gente vai partir da constituição do capitalismo com a Revolução Industrial. Então, percebam que nos países de capitalismo central, aqui a gente está tomando como exemplo a Inglaterra, no século XIX, no início do século XIX, a pauta saúde ela não aparecia de forma central. Ela não estava lá relacionada de maneiras... Os trabalhadores, por exemplo, não levantavam suas bandeiras por mais saúde, por saúde do trabalhador, mas ela aparecia sempre de maneira implícita nas reivindicação dos trabalhadores. Como de maneira implícita? Quando o trabalhador reivindicava por melhores condições de trabalho, por uma melhor jornada de trabalho, por redução na intensidade do trabalho, tudo isso iria influenciar na forma como esses trabalhadores estariam tendo ou deixando de ter saúde. Não concordam? Então, essas mudanças também geradas pelo capitalismo na Revolução Industrial também mudaram o panorama ou o perfil epidemiológico, se a gente for trazer na linguagem da epidemiologia, desses trabalhadores. Então, nada mais do que a forma de adoecer e morrer dos trabalhadores morreram também com o advento da inserção de novas tecnologias, da ampliação da produção de mercadorias em massa. Então, é importante a gente pensar nesse processo como uma mudança também de modo de produção. E vejam algumas características desse momento de mudança. Ela estava muito relacionada à expansão dos processos produtivos, aos crescimentos da cidade, visto que as indústrias estavam instaladas nesses locais, ao surgimento de fábricas e de um grande número de trabalhadores envolvidos em um processo produtivo e à introdução de maquinaria. Disso são as bases centrais para a própria formação do modo de produção capitalista. E agora a gente vai entender, a grosso modo, diria a grossíssimo modo, como se constitui esse modo de produção. Como vimos, as cidades estavam aumentando a introdução de maquinaria, de trabalhadores envolvidos no mesmo processo produtivo. Isso teria que ter uma relação entre classes. Uma dessas classes, que é a maior parte dos trabalhadores, como eu já falei, a classe trabalhadora teria só sua força de trabalho. Ela seria livre para vender sua força de trabalho em troca de um salário. Nada mais do que você que está assistindo esse curso, faz isso. Então, a gente é livre para vender nossa força de trabalho em troca do nosso salário. Lá na época, esses trabalhadores também estavam migrando para a forma de trabalho dessa forma, que é o que a gente chama de trabalho assalariado. E outra parte, muito menor da população, se apropriou privadamente dos meios de produção e comprava essa força de trabalho, que é a classe burguesa, ou a burguesia, que também se manifesta hoje dessa forma, como a gente está falando aqui, de diversas outras formas devido à complexificação do mundo do trabalho. Mas esse antagonismo de classe trabalhadora versus burguesia, ele existe até os dias atuais. Você pode pensar em N exemplos aí sobre essa contradição. E veja que é importante porque isso cai em quase uma oração da saúde do trabalhador, oração porque se repete muito. Que é a saúde do trabalhador, ela está permeada pela relação capital versus trabalho. Isso sempre as pessoas gostam de colocar quando está discutindo. Nada mais é do que isso que nós estamos conversando agora, sobre esse antagonismo de classe, sobre essa relação entre compra e venda da força de trabalho, sobre a apropriação privada dos meios de produção e sobre só ter a força de trabalho disponível para venda, é que se institui a lógica de exploração da força de trabalho. E se é exploração da força de trabalho, é o quê? Exploração dos trabalhadores e exploração da saúde do trabalhador. Logo, a gente vai chegar nesse diagramazinho abaixo, vejam. No capitalismo, é essencialmente necessário, então, está na lógica do capitalismo, é intrínseco ao capitalismo a exploração da força de trabalho e da capacidade de trabalho para acumular mais capital.
Isso é a necessidade do capitalismo, sempre acumular mais. E ele só consegue acumular mais através da exploração da força de trabalho. Essa força de trabalho, ela tem uma capacidade que é limitada física, emocionalmente, moralmente e eticamente. Vou dar só um exemplo rapidinho disso. Fisicamente é porque a gente não aguenta trabalhar 24 horas por dia. A gente tem que descansar, tem que dormir. Emocionalmente, mesma coisa. Psiquicamente, a mesma coisa. Existe um limite. E, eticamente, existem limites que são impostos pela organização em luta dos trabalhadores. Percebam que lá no século XIX, as jornadas de trabalho eram muito mais elevadas do que são hoje. Quem limitou essas jornadas de trabalho? Processo de organização e luta dos trabalhadores através dos movimentos, das articulações. Então, note que esse limite ético ele é imposto pela organização e pelo que a gente chama da dinâmica de luta de classes. E a luta de classes é a luta do proletariado, da classe trabalhadora, com a burguesia. Então, quando os trabalhadores estão mais organizados, o enfrentamento com a burguesia é dado de forma mais organizada e mais direta, a tendência é que se tenham mais direitos para os trabalhadores. Quando esse processo retrocede, a tendência é que sejam retirados direitos dos trabalhadores, que sejam atacadas as condições de vida, trabalho e saúde desses trabalhadores. Então, a gente percebe que, neste momento da Revolução Industrial, como a gente falou, aparecia de maneira implícita ainda a questão da saúde do trabalhador, mas ela aparecia sobre duas formas. O movimento ludista e cartista, aqui como exemplo, existem outros movimentos, o ludismo muito mais relacionado à introdução da maquinaria, a revolta dos trabalhadores contra essa introdução, e o cartismo a direitos civis mais amplos como o voto. Mas a saúde só passou a assumir uma centralidade mesmo na pauta de reivindicação do movimento operário a partir do modelo operário italiano, que foi no movimento de reforma sanitária na década de 60, lá na Itália. Aí aqui eu trago um exemplinho desse, só para vocês perceberem o processo de exploração da força de trabalho. Se imaginem ali como o trabalhador correndo no relógio e a gente tem uma distância entre A, B e C. O valor que o salário do trabalhador recebido corresponde à distância entre A e B, que é o que o Marx chamou de trabalho pago. E o valor que o trabalhador corre a mais ali no reloginho entre B e C corresponde ao trabalho não pago, que é a parcela do salário dele já foi paga naquelas primeiras 4 horas dali de A a B. Então, esse trabalho não pago nada mais é do que o Marx está chamando de mais-valia, e vocês podem acessar no caderno de texto de vocês, tem uma explicação muito mais sólida do que essa que eu estou dando, e materiais de referência se ficarem em dúvida. Mas é um termo importante para a gente compreender o processo de exploração do trabalho e de dano à saúde dos trabalhadores. Pronto, então a gente vai ter os princípios do movimento operário italiano. O modelo operário ele tinha 4 princípios e ele se defendia a partir de um lema: saúde não se vende, não se delega, se defende. Então, a partir desse lema, os trabalhadores diziam: olha, minha saúde não tem preço, não adianta pagar para eu me expor a um risco. Eu não monetizo minha saúde. Então, o lema estava em torno desse princípio da não monetização dos riscos. E tinham 4 outros princípios que eram operativos. Aqui eles estão divididos em 1, 2, 3 e 4 para ser mais didático para apresentar para vocês. Mas vocês vão perceber que eles estão plenamente articulados. O primeiro princípio está relacionado à não delegação. O grupo de trabalhadores está dizendo: olha, não são técnicos que vão decidir aonde a gente vai estar exposto. Não é o patrão que vai decidir quais são as condições que a gente vai estar exposto, quais as nocividades que nós vamos estar expostos. Nós somos sujeitos do processo de trabalho, nós somos sujeitos do ambiente de trabalho e nós temos direito a decidir nesse processo. Esse processo não se dava de forma individual, ele se dava através da validação consensual, que era o segundo princípio, que estava articulado ao 4º princípio ali, grupos homogêneos. Essa validação consensual se dava a partir de reuniões, de encontros com os trabalhadores expostos às mesmas cargas de trabalho, e eles tentavam consensuar, através dessa discussão, quais as principais ações de saúde, de intervenções que deveriam ser feitas naqueles ambientes de trabalho, articulado com o 3º princípio, obviamente, que é a valorização da experiência e saber operário.
Juntando no bolo esses 4 princípios, eles são a chave, o pilar, o alicerce da construção do campo de saúde do trabalhador aqui no Brasil. Antes da gente passar para esse processo de institucionalização do campo, é interessante a gente só diferenciar os campos da medicina do trabalho, de forma rápida, da saúde ocupacional e da saúde do trabalhador. E você aí que está assistindo vai pensar nas ações de saúde do trabalhador, nas ações de saúde e segurança no trabalho. Qual é o campo que você acha que hoje está hegemônico? Qual é o que você estudou mais na sua graduação? Qual que você vê no seu trabalho? Vou tentar dar alguns exemplos, mas peço que você reflita sobre isso. A medicina do trabalho, ela surge lá no século XIX também, lá com um processo de advento da Revolução Industrial e vai se aperfeiçoando, porque os patrões viram que com o adoecimento dos trabalhadores era necessário tomar atitudes em relação à saúde deles na fábrica para garantir a produtividade da empresa, para manter aquela força de trabalho ativa. Então, perceba, o trabalhador ele é objeto da ação. O interesse não é que o trabalhador tenha saúde, o interesse é manter a força de trabalho, a capacidade de trabalho ativo o maior tempo possível para explorar mais ela, como a gente viu na lógica. Então, ela tem algumas características. A ação é sempre centrada na figura do médico. Então, o médico é que é detetor do saber e que vai ser o que vai responder sobre a saúde daqueles trabalhadores. Ela vai ser orientada pela teoria da unicasualidade. Então, o patógeno, o fator tal, vai desencadear tal característica. O médico contratado era de inteira confiança do patrão. Então, veja que tem um viés aí que ele está defendendo o interesse da empresa, não está defendendo, no geral, o interesse do trabalhador. Os trabalhadores são objeto de ação e a responsabilidade pela ocorrência de problemas de saúde era transferida totalmente ao médico da empresa. Então, o médico que resolva aquele problema. Isso, em alguma medida, ainda acontece, se você tem algum conhecido, ou já passou por algum problema, já passou por médico do trabalho, você acha que esse tipo de articulação ainda é válida? No período da Segunda Guerra Mundial, houve-se uma complexificação dos processos produtivos, até por conta do avanço da indústria, até da própria indústria bélica, e houve a necessidade de inclusão de outras profissões na discussão das condições de saúde e segurança no trabalho. É desse período que surge a saúde ocupacional sobre esses pilares. Vejam, agora ela tem uma característica multiprofissional e multidisciplinar. Não é mais centrada na figura do médico, apesar do médico ainda ter uma grande importância nesse paradigma. Apesar de se pautar como multidisciplinar, essa multidisciplinaridade ela não se efetiva em um diálogo entre os conhecimentos, fica meio que uma caixinha dividida. O engenheiro de segurança faz aquilo, o técnico de segurança faz aquilo, o médico do trabalho faz aquilo outro. Os trabalhadores ainda são objeto das ações. Então, vejam, é a necessidade de adequar o trabalhador ao ambiente e o ambiente ao trabalhador. O que é que aparece nisso? Palavras como exposição segura, limite de tolerância, nível de ação. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas isso é o que constitui basicamente as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência. Lá as famosas NRs, né? As NRs estão pautadas nesse campo da saúde ocupacional. Outras abordagens nos ambientes de trabalho que vocês estão se relacionam a essa lógica também? Pensem aí. E, por fim, mesmo incorporando alguns desses aspectos relacionados à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, a saúde do trabalhador faz uma profunda crítica a eles, sobretudo pela ausência de participação concreta dos trabalhadores na transformação do ambiente de trabalho e a lógica de manutenção do status quo capitalista que a medicina do trabalho e a saúde ocupacional tem. Então, vejam agora a virada de chave sem abandonar algumas coisas. Algumas coisas se mantêm, mas a chave se vira. Então, a saúde do trabalhador, ela incorpora os conhecimentos e experiências vivenciadas pelos trabalhadores. Olha lá o modelo operário aparecendo, o reconhecimento do saber operário. Os trabalhadores assumem o protagonismo das ações. A validação consensual e o grupo homogêneo aparecendo também. Ela promove o diálogo entre os técnicos e trabalhadores em defesa de uma perspectiva comum, a saúde dos trabalhadores. Então, ela não abandona o conhecimento lá dos técnicos
que estão em defesa dos saúde dos trabalhadores, não. Ela promove um processo dialógico, de interação entre técnicos e trabalhadores. Ela tem como base as experiências desenvolvidas no MOI, que a gente falou, e também pela medicina social latino-americana na década de 70, aqui na América Latina. Ela atua na transformação do ambiente e processo de trabalho, articulando criticamente uma crítica mais ampla ao modo de produção capitalista. Então, perceba, lá eu só estou mantendo o modo de produção como ele está articulado, eu só quero manter a força de trabalho ativa para explorar ela cada vez mais. Aqui, mesmo dentro do modo de produção capitalista, a saúde do trabalhador elabora uma crítica a esse processo de produção e busca a transformação em prol da saúde dos trabalhadores. E ela deve atuar sobre as condições de relações de trabalho, independente do vínculo trabalhista ser formal ou o setor produtivo delimitado. Isso é o que está no nosso maravilhoso SUS e que vocês vão ver também na própria Constituição e formalização, institucionalização da saúde do trabalhador. Então, o processo de institucionalização, ele se deu do início do século XX até a década de 70, não existiam ações do campo saúde voltadas diretamente para a saúde do trabalhador. Essas ações elas estavam muito mais associadas aos trabalhadores que eram contribuintes ou que tinham um vínculo formalizado de emprego. Então, perceba que o que a gente chama isso de viés contratualista. Então, esse viés do contrato de trabalho. Veja que lapso de tempo. Lá do início do século XX, lá de 1900 a 1970, não existia o campo da saúde, não se responsabilizava, não puxava, não matava a bola do peito e dizia, é minha responsabilidade atuar. Os primeiros passos da saúde do trabalhador no campo da saúde pública coletiva, eles foram dados com um período de redemocratização no Brasil, na década de 80, e com o próprio movimento de reforma sanitária italiano, com o próprio movimento de reforma sanitária brasileiro, com influência do modelo de reforma sanitária italiano e com influência também do movimento sindical brasileiro. Em algum momento, esse diálogo não foi tão forte entre o movimento de reforma sanitária brasileiro e o movimento sindical, mas houve essa pauta da saúde dos trabalhadores em algum momento, os dois muito mais forte pelo movimento sindical brasileiro. Então, as primeiras experiências elas se dão em meados da década de 80 através do que se chamou Programa de Saúde do Trabalhador, mas esses programas eles se davam, contudo, de forma desarticulada ainda, sem uma articulação mais forte entre municípios, estados e órgão federal. O primeiro passo que a gente pode dar assim, de institucionalização desse processo se deu através de um encaminhamento da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Nessa conferência foram discutidas bases e a necessidade de realização de um diagnóstico mais amplo sobre a situação de saúde dos trabalhadores, sobre novas alternativas de atenção à saúde do trabalhador e sobre a formulação de uma política nacional de saúde e segurança do trabalhador. Percebam que a conferência já incorpora o nome saúde do trabalhador, ele já está presente no documento, mas a necessidade de construção da política ainda se pautava, pelo menos no nome, em saúde e segurança, muito mais próxima da lógica da saúde ocupacional. Isso demonstra a própria contradição na constituição do campo e esses primeiros passos, né? Essa necessidade desse andar. Então, com o passar dos anos, a saúde do trabalhador ela foi ganhando uma conformação muito mais nítida, muito mais crítica, com a incorporação crítica dos técnicos, com a participação dos trabalhadores e a compreensão dos trabalhadores como sujeito de intervenção. E ela entra na saúde pública dessas intervenções do mundo do trabalho com uma visão mais ampliada que retira aquela lógica contratualista só ligada ao contrato do trabalho e amplia a intervenção para o conjunto de trabalhadores, assim como se amplia a própria institucionalização do SUS enquanto universal. Chegando aqui no finzinho desse nosso momento, já estou ficando saudoso com vocês do curso, a gente traz alguns elementos centrais, eu vou dar só alguns apontamentos para vocês procurarem e já deixo o link para o próximo módulo.
Então, em 86, como a gente viu, tem a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador com o encaminhamento da 8ª Conferência. Em 88, é instituída a Constituição Cidadã. Deixo aqui o bizu para vocês procurarem lá no artigo 200 da Constituição qual é a definição que ele traz de saúde do trabalhador, se a saúde do trabalhador já aparece em 88. Em 90, são instituídas as leis orgânicas de saúde. Deixo também o bizu para dar uma olhadinha no artigo 6 da Lei Orgânica de Saúde, da Lei 8080, e procurar se lá já está definida a saúde do trabalhador e qual é a responsabilidade da saúde do trabalhador, quem articula as ações de saúde do trabalhador. Em 91, é instituída a CIST Nacional, que é importantíssima, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, é o órgão consultivo do Conselho de Saúde da Saúde do Trabalhador, é o nosso controle social, então, elemento importantíssimo de ser fortalecido. Em 94, nós temos a segunda conferência, que também aponta a necessidade de construção da política. Em 98, temos a publicação da NOST, que é a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador, e da Instrução Normativa de VISAT, que vai trazer os princípios, as diretrizes e a base metodológica das ações de VISAT, ou que se chama mais atualmente de Vigilância de Ambiente e Processos de Trabalho, né? Essa intervenção mais voltada para o ambiente. Em 99, a publicação da lista de doenças relacionadas ao trabalho, e eu deixo aqui a continuidade para o próximo colega que vai vir. Antes de eu me despedir de vocês, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado desse processo que a gente conversou aqui nesse pouco tempo, espero que tenha sido útil esse diálogo e a gente se encontra pelo SUS. Um grande abraço e muito obrigado.